Meu nome é Gabriel, eu sou de Piracicaba. Pois não, Gabriel. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito do magnésio, que é um mineral que o senhor falou que é o mestre dos minerais, a respeito da dosagem e qual é a forma de suplementação que o senhor acha mais adequada para o diabético, para o hipertenso, para um paciente convulsivo. Eu diria para você, se você não está fazendo suplementação de magnésio, você tem deficiência de magnésio. Você não precisa fazer exame nenhum. Primeiro, que o exame não é confiável. E segundo, que todo brasileiro é deficiente de magnésio. Você pode fazer a forma mais barata, que chama cloreto de magnésio, que é o mais simples. PA, né? Hein? O cloreto de magnésio PA, aquele em pó que dilui, Você pode fazer em pó ou em cápsula. O que você está se referindo é um sistema que é divulgado no mundo inteiro, onde você compra 33 gramas de magnésio, põe num litro d'água, põe na geladeira e toma 2 cálices por dia. Esse é o cloreto de magnésio que muita gente que ninguém receitou toma. Ou você pode sofisticar e ir para o magnésio quelado. O que é o magnésio quelado? O que é um metal quelado? É quando você tem um aminoácido que segura ele. Ele quela significa garra. Quando ele agarra, ele leva. O magnésio glicina é um deles. O magnésio dimalato é outro mais sofisticado. E mais sofisticado ainda é o magnésio treonina. Por que é mais sofisticado? Porque o treonina entra na barreira hematoencefálica. Agora se chama hematolicórica. Entra na barreira hematolicórica mais rápido. Então, se você quer uma ação cerebral, você vai preferir o magnésio treonato. Se você quer uma ação cardíaca, você vai querer o magnésio dimalato. Se você quer geral, como um todo, você pode usar o magnésio glicina. E se a pessoa não consegue, não tem dinheiro para pagar, você põe o cloreto de magnésio. E o cloreto de magnésio é assim. Qual é a dose certa? Você vai até dar diarreia e volta um pouquinho. Então, essa seria a dose ideal. Você não precisa ficar testando isso. Eles já testaram para você. Coloca 33 gramas num litro d'água, coloca na geladeira, toma 2 cálices de vodka por dia. Geralmente, nessa dose, ninguém vai ter diarreia. O máximo que você pode ter é diarreia, entendeu? Nessas doses, ninguém vai intoxicar e nada. E o efeito é brutal, é absurdo. O magnésio é o melhor antiarrítmico que existe. Tem nada que tem mais ação antiarrítmica. O magnésio não deixa você ter convulsão cerebral. Nós desenvolvemos um produto, vocês têm aí, aquele do óleo. Tá, eles têm. Você leva e tem em casa para os seus filhos. O seu filho está com febre, ao invés de você dar o antipirético, porque a febre é curativa, a febre vem para curar. Quando você deixa uma criança ter 39 de febre, primeiro aquela febre, o vírus não aguenta aquela febre, ele morre, por isso que veio febre, e além disso a febre estimula o sistema imune. Então o ideal é deixar ter febre. A mãe fica preocupada, fica ligando para o pediatra toda hora, até que ele fica de saco cheio e fala, tá bom, e aí dá o antipirético. Então eu ensino para a mãe para ter isso em casa. O magnésio transdérmico na forma de óleo, que a farmácia tem. Aí você aplica 3 gotas, pode ser no joelho da criança, qualquer lugar. Eu ensino no joelho. Aquilo é absorvido, então risco de convulsão não tem. Poderia ficar falando magnésio para você o resto da vida, mas vamos parar por aqui, tá? Por favor. Outra pergunta. Ah, meu Deus, vocês têm que escrever na velocidade que eu falo. Senão a gente vai ficar... Espera a próxima chance que eu volto a falar disso, tá? Quando nós formos falar de minerais. Pergunta. Eu sou Patrícia Davidson, do Rio. Oi, Patrícia. A minha pergunta é em relação ao pH. Sim. Como você falou da importância, quer dizer, a gente pode, dentro da tua avaliação, utilizar o pH urinário como uma boa correlação com o pH tecidual e, a partir disso, tirar uma conclusão sobre o pH... Vou te responder. Enfim. O pH urinário dá um resultado para você diferente do pH salivar. Uhum. O pH salivar, Patrícia, te dá o que é intracelular. Então é assim, olha só. Muito obrigado pela pergunta, muito boa. É assim, você faz o pH salivar, Patrícia, depois que você acorda, antes que você ingeriu, escovou o dente, fez nada. Se tudo estiver certo, o seu pH salivar vai dar em torno de 6,5. Isso é o ideal. Tem que ser 6,5 para cima. Você soma 0,8, te dá o pH intracelular. Agora, o urinário já é o extracelular. Então, você pega o urinário, que não pode ser a primeira urina, você despreza a primeira urina, a próxima que vier, você faz o pH. Soma 0,8, mesma coisa, vamos supor que deu 5,9. Você soma 0,8.
dá 6,7. Esse é o pH extracelular. O salivar é intracelular, o urinário é extracelular. Te ajudou? Tá bom. Bastante. Próxima pergunta. Assim é que tem que ser. Você pergunta e eu, pá, respondo. Ou não, como diz o Caetano Veloso. Se eu não souber, eu não falo nada. Falo que não sei. Vamos lá. Seu nome é? José Sobrinho, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Fala, José Sobrinho. Criei muitas dúvidas na outra aula. Sim, que bom. E vou perguntar um aqui. Vai lá. Um testemunho. Tirei glúten e minha pressão baixou. Muito bom, sem parabéns. tirar mais nada. Parabéns, querido. A frutose em suco é veneno. A fruta tem um antídoto chamado fibra. Isto. Pode-se comer fruta à vontade? À vontade eu não diria, mas eu diria que você não vai conseguir comer mais do que você pode. Você, para chupar uma laranja, até que você descasca e tal, você leva uns 10 minutos. Você, para beber o suco de 6 laranjas, você faz em 1 segundo. Se eu puser 10 quilos, me acompanha, se eu puser 10 quilos de peso em cima do seu pé, eu não quebro o seu pé, eu tiro ele. Se eu puser outros 10, então eu não quebro. Se eu puser outros 10, mas se eu deixar um carro passar em cima do seu pé, é 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 de uma vez, você quebra o pé. Então, se eu chupo uma laranja agora, chupo daqui 2 agora e 2 daqui 2 horas, não tem problema. Se eu sentar e chupar uma dúzia de laranja de uma vez, deve ter problema. Entendeu? Mas tudo depende da quantidade que o organismo pode lidar. Mas você aprendeu, e todo mundo aprendeu, que frutose é veneno. É veneno. É um veneno que foi feito, que o antídoto é a fibra. Não adianta eu depois tomar fibra junto. Porque eu já separei na molécula, acabou, não tem mais. Água de coco, tem problema? Não, nenhum, zero. Ok. Tá? Obrigado. Tá. Esse rapaz aqui está desde o começo. Como é que é o nome dele? É o? Juliano. Juliano, você é de onde? Sou de Vitória, Espírito Santo. Laí, quando você falou da síndrome de hipermeabilidade intestinal, normalmente a gente relaciona ela à gliadina, né? Não, não, peraí. Gliadina é uma das causas. Isso que eu ia perguntar tá agora. Ah. As outras causas que estariam citadas que aumentariam a Uma permeabilidade. delas, desculpe, uma delas é a deficiência do ácido clorídrico aqui, ó. A deficiência. Opa, por que está tocando isso, hein? Ai, meu Deus. Pronto, parou. Uma delas é a deficiência do ácido clorídrico. Também causa... não está aqui mais, está atrás. Tem várias causas de hiperpermeabilidade intestinal. Entendeu? A gliadina é para quem tem hipersensibilidade ao glúten. Hoje, praticamente, se você for analisar, quase todo mundo tem, porque a concentração de glúten no trigo hoje é 400% mais do que era na época de Jesus. Ou seja, o trigo não é mais aquele trigo de antigamente. Então, mesmo o organismo normal tem problema para lidar com o trigo. Então, a minha sugestão é tire pão da sua vida, tire trigo da sua vida. Mas, no caso da hipersensibilidade ao glúten, o glúten tem uma proteína chamada gliadina. A gliadina estimula a zonulina, e a zonulina inibe o tight junction, a junção estreita. Aí tem a hiperpermeabilidade. Essa hiperpermeabilidade começa a causar os problemas. Entre elas, as doenças autoimunes, que eu acabei de explicar. Certo. Aí a pergunta foi exatamente essa. No caso, qual outro sistema, além do ácido clorídrico ou qualquer outra doença inflamatória intestinal, também já acarretaria o mesmo efeito? Até o metal pesado carreta. Nós vamos ter uma aula só de intestino. Tá ótimo, tá bom? então. Obrigadão. Tá. Muito bem, uma pergunta a mais e nós vamos continuar. Oi, querida. Tudo bom? Aí o senhor falou sobre a glutationa, né? Sim. Nesses mapas genéticos que o pessoal anda fazendo por aí, o pessoal fala que tem os deficientes de glutationa. É o chamado SNPs. Isso. É o polimorfismo. Como é que lida com esse tratamento? É só repor a glutationa? Mas é o seguinte, nem todo mundo... Vamos raciocinar no seu consultório, tá? Porque se você ficar dependendo do exame genético, você vai andar muito pouco. Primeiro que o exame genético é caro, segundo que ele leva 1 mês e meio para vir o resultado. Glutationa faz bem para todo mundo. Eu tomo glutationa na veia toda segunda-feira. Eu tomo, não tenho nada, eu tomo. Porque não adianta você fazer a glutationa oral, porque ela vai chegar no estômago, ela vai quebrar em glicina, cisteína e ácido glutâmico. E aí, quem é que falou que aquilo vai juntar de novo certinho? Entendeu? Então, às vezes, você paga um preço mais caro.
A N-cisteína é muito barato, a glutationa é muito caro, e eu não sei se a glutationa vai quebrar e vai absorver. Como fator limitante na produção da glutationa é a cisteína, bioquimicamente falando, então se eu der cisteína, e o melhor jeito de você dar cisteína é N-acetilcisteína, que você compra ali na farmácia da esquina ou manda manipular, entendeu? Que se dá para o seu filho, que é o Flumucil. Então, essa é a minha recomendação. Tá bom? Então, dá a N-acetilcisteína mesmo ou faz a glutationa intravenosa? Existem agora nanolipossomado, onde você faz sublingual. É um jeito de fazer glutationa que não seja endovenoso, que é nanolipossomado. Tem que ser nanolipossomado sublingual. De regra para todo mundo. Isso. Eu não sei, né? Todo mundo se beneficiaria, vamos pôr desse jeito, tá? Bom, vamos lá? Manuel. Ó, Manuel, fica esperto, Manuel. Para gerar novas células, é preciso voltagem suficiente, menos 50 milivolts, é preciso matéria-prima e é preciso escoamento das toxinas. Senão eu não formo novas células. Tá? Então, você vai estar começando a aprender esse aspecto. Nós vamos aprofundar, calma. Mas a gente tem que começar por algum lugar. Então, uma nova célula, ela precisa de matéria-prima, ela precisa de escoamento dos cocô e xixis que estão em volta dela, e ela precisa de voltagem. Eu só melhoro se eu produzir novas células. Se eu sou um paciente doente, eu só vou melhorar na medida que o meu corpo for produzindo novas células. Todo o trabalho que você faz é com essa finalidade, é de produzir novas células. Aqui, quando o pH... Aqui, ó, Patrícia, você está me perguntando. Ó, quando o pH salivar em jejum for 6,8, o pH celular será de 6 mais 7,3, que corresponde, Patrícia, a menos 20 milivolts. Uma célula saudável, ela tem de menos 25 a menos 20 milivolts. É uma célula saudável. Se ela começar a ter... Porque quando você tem negativo, aprenda isso, significa doador de elétron. Quando você tem positivo, significa roubador de elétron. Então, por que o câncer é mais 30 milivolts? Porque ele rouba elétron. Isso aqui é um doador de elétron. Quando é negativo, é doador de elétron. Guarda isso, que isso é muito importante você entender lá na frente. Tá bom? Bom, então vamos ver do ponto de vista da homotoxicologia, como é que isso funciona. O Heckweck, que era um alemão, ele e o Pischinger fizeram esse trabalho aqui. Foi deles essa ideia, estou só adaptando. Ele mostra o seguinte, você tem uma fase humoral, uma fase matricial e uma fase celular. Como é que a doença chega na célula? De onde que ela começa? Então, primeiro eu tenho a fase humoral, eu tenho a fase matricial, que está na matriz, e está a fase celular, que está na célula. A matriz é principalmente extracelular. Então, aqui eu tenho saúde, lá eu tenho doença. Então, como é que eu caminho da doença, da saúde para a doença? Então, aqui está o meu intercelular, tá? Meu intercelular, é na fase humoral. Aqui está o intracelular. E eu vou mostrar que tem uma divisória aqui no meio. Está vendo esse preto aqui? Você vai ver o que significa isso daqui a pouco. Então, primeiro, até essa divisória aqui, eu estou num processo regulatório. Ou seja, eu começo a ter problema com excreção. Aquela excreção que vai ficando em volta da célula. Aí aquilo estimula uma série de produtos. Estimula uma coisa chamada NF-kappa-beta, que é um fator de transcrição que vai estimular citocinas inflamatórias. Eu começo a ter, como eu estou tendo dificuldade de excretar, eu começo a ter um processo inflamatório. E aí eu começo a fazer deposição de detritos. Deposição, tá? Aqui chama deposição. Até aqui eu posso reverter isso, eu posso trazer isso de volta. Se eu tiver um caso que está aqui, eu posso trazê-lo de volta. Tem uma hora que chama-se point of no return, que é preferível a célula morrer. Eu expliquei para vocês, é preferível fazer nova célula. Então, essa deposição agora virou impregnação. Se esse processo continua, eu entro num processo de degeneração celular,
e aí a célula ou ela morre ou ela se transforma em uma célula cancerígena. Aí eu vou estar na fase de desdiferenciação, que é onde está o câncer. Então, o câncer é um processo final de linha. O tumor é apenas a manifestação sintomática. Então, essa ingenuidade que o médico tem de pensar que se tirar o tumor resolveu o problema, tem nada a ver. Por que desenvolveu naquele ponto? Aí eu tenho que te ensinar cronobiologia. Eu tenho que ir lá na época do feto e ver qual o órgão que ficou mais fraco. Chama cronobiologia. O dia de formar aquela estrutura, o marido brigou com a mulher. A mulher ficou chateada por 12 horas. Aquilo interferiu no feto, na cronobiologia. Se era o dia de formar o órgão X, aquele dia, como a mulher está com a emoção de raiva, de ira, o dia inteiro, aquilo ali ficou mais fraco. Então, aquilo ali é o elo fraco. Então, se eu ter esse processo, onde é que o tumor vai crescer? A explicação está na cronobiologia. Faz sentido? Tá bom. Muito bem. Então, aqui já é regulação, aqui já é compensação. E chega um ponto onde eu tenho câncer, que está aqui. Ó. Então, é importante você entender que a coisa não é digital, é analógico. Tem gente aí que está usando relógio analógico. Tem gente aí que está usando relógio digital. O relógio digital você vê o número lá, é tanto, mostrando que horas são. Isso é o relógio digital. O relógio analógico você tem que ver pelos ponteiros. Relógio digital não tem ponteiro. Doença não é digital, doença é analógico. Gravidez é digital. Ou a mulher está grávida ou ela não está grávida. Ah, estou mais ou menos. Não tem mais ou menos. Meio grávida. Não tem meio grávida, porque é digital. As doenças são analógicas. Então você pode pegar em fases diferentes e trabalhar. Esse é o conceito geral da homotoxicologia. É como é que eu mexo nisso aqui para retornar à saúde. Bom, eu não vou discutir tudo, porque não dá para discutir tudo em um dia. Eu vou discutir os principais. Então eu vou começar pelas toxinas. O que é isso? Coisa que nós não deveríamos ingerir, que estamos ingerindo. Como, por exemplo, monossódio de glutamato. Se você pegar a língua, a sua língua tem um lugar para o doce, um lugar para o salgado, um lugar para o azedo, um lugar para o amargo. Os receptores estão em lugar diferente. No meio da língua, no meio da língua, é o lugar de quê? Vamos ver se quem sabe. Umami, parabéns. É umami. O que é umami? É um gosto especial que você vicia. Seu filho é viciado na batatinha do McDonald's. Por quê? Estimula o umami. O que é o umami? O monossódio de glutamato, que é permitido por lei colocar na batatinha, está estimulando o umami. Aí você fica viciado, não é na batatinha. Você está viciado no monossódio de glutamato. Tem gente aqui que está viciado naquela sopa que faz enlatada que vem, que também tem monossódio de glutamato. Toxinas, que é uma excitotoxina. Um exemplo. Nós temos toxinas internas. Aumento de certas substâncias, o ácido úrico, por exemplo, quando ela aumenta, homocisteína, quando aumenta, é toxina. Ácido úrico causa síndrome metabólica, causa hipertensão arterial. E é uma toxina interna. Eu tenho toxinas exógenas e toxinas endógenas. Eu tenho o processo de desnutrição, ou seja, eu não estou ingerindo os nutrientes necessários, que isso é muito comum hoje. Às vezes você fala assim, não, mas eu tenho uma dieta perfeita. Bom, primeiro que aquele tomate que está lá, quem falou para você que ele tem o selênio que o livro fala que ele tem? Se o plantador plantou no mesmo lugar 10 anos seguidos, e colocou nitrogênio, fósforo e potássio no final do ano, não colocou selênio, não tem selênio. E como é uma monocultura, não tem jeito de gerar selênio ali. Segundo, quem falou que eu vou digerir? Eu posso estar comendo uma dieta muito perfeita, mas eu não tenho ácido clorídrico, que é muito comum. É muito comum. Você não tem ideia quanto que isso é comum. Você olha para um indivíduo de mais de 40 anos, você pode falar, tem algum grau de gastrite atrófica. Provavelmente tem deficiência de B12 também, porque a mesma célula P do fundo do estômago, que é a célula parietal, que fabrica o ácido clorídrico, é a mesma célula que fabrica o fator intrínseco, que se junta com o fator extrínseco, que é a vitamina B12, e no ilho é absorvido.
Se não tiver o fator intrínseco, não adianta. Não adianta eu dar B12 para um paciente que teve cirurgia bariátrica, oral. Não faz diferença nenhuma, porque ele não vai conseguir absorver. Eu tenho que fazer sublingual, eu tenho que fazer injetável. Eu não posso fazer oral. Então eu tenho a saída do sublingual. Isso é muito interessante. O sublingual vai direto, vai como se fosse na veia. Então você tem que aprender a usar mais sublingual, que você vai aprender aqui com o passar do tempo como é que usa sublingual. Porque tudo que você usar sublingual, primeiro você não tem a primeira passagem pelo fígado. Segundo, você já poupa o seu fígado. E terceiro, tem coisa que você faz oral que não chega no sangue, passa pelo fígado. Então, às vezes, você ingere uma substância, no sangue chega outra. Se você fizer estradiol oral, chega no fígado, estrona. O fígado pega o estradiol, transforma em estrona. O papel dele, chegou o estradiol, ele, opa, transformar em estrona. Estrona não é desejável. Toda pessoa que está fazendo ingestão de estradiol oral está se prejudicando, vai viver menos. Bom, eu tenho a parte do estresse, que nós vamos discutir profundamente. Eu tenho a parte das infecções em geral, e aí inclui os parasitas e etc. e tal. E eu tenho a parte da poluição eletromagnética, que ela é invisível. Ninguém se perturba, porque é invisível. A eletricidade é invisível. Põe o dedo na tomada ali, vamos ver o que dá. Você não consegue ver a eletricidade, consegue? Mas põe o dedo ali, vamos ver o resultado. A poluição eletromagnética é um problema seríssimo. Que tem pessoas que estão mais sensíveis que outras. Não é todo mundo que é sensível à poluição eletromagnética. Tem gente que tira de letra. Tem gente que tem sensibilidade. Era uma mulher canadense, foi ela que descobriu isso. Ela era uma paciente. Ela, toda manhã, ela fazia glicemia, ia passear no parque, e voltava e fazia glicemia. E levava, no final do mês, ela levava para o médico, mostrando que quando ela andava no parque, e quando ela voltava, a glicemia dela era sempre menor. Sempre menor. Aí, lá no Canadá, você sabe que o clima é muito frio, chegou a época do inverno, muita neve, e ela assim mesmo ela andava. Aí o médico falou, você não deve fazer isso. Você já tem idade, o inverno é muito forte. Por que você não faz o seguinte, compra uma esteira ergométrica, o dia que tiver muito vento, muito frio, você anda na esteira. E ela, com a mesma mania, o que ela fazia? Ela fazia a glicemia antes de andar na esteira, e fazia a glicemia, sei que é tecnologia, você vai gostar dessa, e fazia a glicemia depois de andar na esteira. Aí ela levou para o médico e falou, o dia que eu ando no parque, a glicemia baixa. O dia que eu ando na esteira, a glicemia sobe. Aí foi quando esse médico, com essa informação do paciente, olha como é que o paciente ensina a gente. Ele foi investigar, aí descobriu-se que ela tinha uma hipersensibilidade à eletricidade. Como a estrutura para poder, a esteira ergométrica era elétrica, aquilo causava diabetes nela. Às vezes a pessoa pensa que está andando numa esteira ergométrica, que está fazendo bem, pelo contrário, às vezes está prejudicando. Então isso tem que ser testado. E o bacana é que isso tudo pode ser bloqueado, pode ser neutralizado. Tá? Eu estou com o meu neutralizador aqui hoje. Ó. Você pegar isso aqui ó, e abrir, ó, aqui está o meu neutralizador. Então eu posso usar esse microfone está neutralizado. Se ele não tivesse neutralizado, eu ficaria cansado no final do dia. Ele está neutralizado. Quer ver? Como é que ele está neutralizado? Aqui, ó. Vendo a plaquinha aqui, ó? Eu estou neutralizando a poluição eletromagnética do microfone. Se eu der aula o dia inteiro com esse microfone, sem essa plaquinha aqui, ó, no final do dia eu estou cansado. Vocês já viram que eu dou aula o dia inteiro, não fico cansado. Alô? Pronto. Então, o bacana de você entender isso é que você pode bloquear. Isso é que é bonito. Porque se você não pudesse fazer nada, eu nem entraria aqui. Como é que eu vou querer dizer, você descobrir o problema e não ter solução para o problema? Muito bem, então vamos lá. Vamos começar com as toxinas. Infelizmente, os problemas ocorrem dentro do útero já. O problema começa na placa neural. Tá? Você lembra da placa neural que vai formar o ectoderma, o mesoderma, o endoderma? O ectoderma, você deve ter esquecido, forma o sistema nervoso e a pele.
O mesoderma forma o sistema digestório, forma o pulmão, forma a bexiga. Forma os órgãos digestório, o pulmão e a bexiga. E o endoderma. E o mesoderma forma o sangue, forma os músculos, forma os ossos. Então eu tenho diferentes. Isso aí vai ter uma repercussão muito grande depois para você aprender isso. Quando o que aconteceu durante a gestação faz uma diferença enorme, porque isso tudo fica registrado na placa neural. Nós fazemos um processo aqui no Brasil chamado rebirthing, que tem 34 anos que eu faço. Quem já fez sintonia aqui, levanta a mão. Vocês estão lembrados do que eu estou falando, o renascimento. O Leonardo Orr, que era um discípulo de Freud, desenvolveu isso, levou para a Califórnia, há 30 anos atrás, eu aprendi com ele, trouxe para o Brasil. Nós fazemos um renascimento para mexer no que estava na placa neural, porque isso não tem linguagem que chega lá, não adianta fazer psicanálise. Não chega lá, o problema foi somatizado. E só com técnica de renascimento que você consegue eliminar isso. Bom, aqui, o Joseph de Russo, a base das emoções é formada na placa neural. Então, ele tem um trabalho lindo, mostrando que já na gastro, onde você tem o ectodermo, o mesodermo, está tudo registrado. Se o pai brigou com a mãe, entendeu? Se a mãe tem desnutrição, se não sei o quê, se bebeu álcool num dia, tudo isso fica registrado nisso aqui. É impressionante. Então, o endodermo, os órgãos digestivos, pulmões e bexiga. O mesodermo é o esqueleto, quer dizer, os ossos, os músculos e o sangue. E o ectoderma é a placa neural do cérebro, o sistema nervoso e a pele. Muito bem, aqui está destacado melhor isso para vocês. Bom, o Brasil, em 2000, era o 7º colocado no mundo em agrotóxico. Esse ano, 2013, já nós estamos em 2014, 2013 o Brasil atingiu o primeiro lugar. É o país do mundo que mais usa agrotóxico. Então, todo alimento praticamente que você come vem contaminado com agrotóxico. E o seu corpo já não sabe mais o que fazer com isso. Né? Geralmente ele faz isso aí, né? Essa bomba que está pronto de explodir a qualquer momento. Então, esse indivíduo é um indivíduo de alto risco, pode morrer a qualquer momento. Tá? 75% das mortes em 2020 serão causadas por doenças relacionadas à comida. Essa é a previsão que se tem. Porque cada vez estamos mais contaminados, com as comidas contaminadas. Deixa eu conversar com você um pouquinho sobre fungos. Eu disse para você que tem o lado bom e o lado ruim do fungo. O fungo pode ser seu parceiro em curar muitas doenças, mas pode também ser o causador de muitas doenças. Todos nós carregamos um fungo que na hora que a gente morre, que acaba a voltagem, o fungo começa a trabalhar para te destruir. Senão ia ficar todo mundo, os animais, os corpos dos animais iam estar por aí mortos, não seriam desintegrados como são. Então nós temos 4 tipos de fungo. Nós temos a levedura, nós temos o mofo, nós temos as ferrugens e nós temos os cogumelos, que podem ser venenosos ou não. Então, dependendo do tipo, dependendo da forma, dependendo da espécie, vão ter propriedades diferentes. Então, quando eu falo fungo, eu estou me referindo à levedura, a mofo, a ferrugens e a cogumelos. Tá? Os pesticidas matam os fungos e, portanto, diminui a produção do ácido úmico fúlvico. Deixa eu introduzir o conceito de ácido úmico e ácido fúlvico para você, porque eu sei que você não escutou isso nunca na faculdade de medicina. É o seguinte, você imagina uma folha que caiu... Oi, tudo bem? Uma folha que caiu no chão. Na época do outono, a folha caiu no chão. Quando essa folha cai no chão, ela é um cadáver. Ela não tem eletricidade mais. O fungo que está na folha vai começar a trabalhar a folha para formar o que se chama de ácido úmico e ácido fúlvico. Ali vão ter ácidos graxos, vão ter minerais, vão ter tudo ali prontinho para aquilo ir para o solo e reciclar. Ir para o solo e reciclar. Ir para o solo e reciclar. Quando eu dou um agrotóxico que mata o fungo que está na folha, quando aquela folha cai no chão, não existe mais o agente que vai destruí-la para transformar em ácido úmico e ácido fúlvico, que é a matéria-prima da vida, para reciclar. Então, o que acontece? O terreno começa a ficar pobre.
cada vez mais pobre. Quanto mais agrotóxico eu uso, mais pobre nutritivamente vai ficando o terreno. Vocês estão acompanhando? Existem lugares do mundo onde existe concentração de milhares de anos de ácido úmico e ácido fúvico, que você pode usar como suplemento. Que é muito interessante. Se você entrar no Amazon.com e digitar Fulvic Acid, você vai encontrar embalagens super concentradas, onde você toma 3 gotas por dia, é o suficiente, tão concentrado que vem. E isso é um suplemento altamente protetor da saúde e na regeneração de doenças degenerativas. Então, eu quero que você entenda isso. Eu acabei de mostrar para você a importância do fungo na sua saúde. O agrotóxico marca do fungo, você fala que bom, eu falo não, que ruim, porque esse fungo que o agrotóxico acabou de matar é o que ia gerar o ácido úmico e o ácido fúvico, que não vai ser gerado mais. Tá bom? Os seres humanos estão repletos de fungos. Contanto que a voltagem esteja adequada, os fungos estão dormentes. Ah, eu desenvolvi uma candidíase. Oh, eu tenho cândida. Você tem cândida, você tem cândida, todo mundo aqui tem cândida. Por que essa pessoa desenvolveu candidíase? Porque a voltagem dela baixou. Aí a cândida acorda. Quero que você entenda o mecanismo, tá? Hipotiroidismo, infecção dentária, falta de ácido clorídrico estomacal, toxinas como flúor, cloro, aspartame, sucralose, monossódio glutamato, antibióticos, diminui a voltagem e desperta os fungos. Por que esse paciente está com fungo? Ah, porque tomou muito antibiótico. Antibiótico diminui a voltagem. Falta de ácido clorídrico diminui a voltagem. Hipotiroidismo diminui a voltagem. Infecção dentária diminui a voltagem. Todos predispõem. Então é um fungo, uma candidíase crônica que ninguém consegue tratar. O médico treinado nisso vai lá e identifica um foco dentário, manda para o dentista biológico, trata, pronto, acabou. A candidíase vai embora, sumiu, porque agora a voltagem voltou. É bem diferente do que aprendemos na faculdade, né? É. Eu quero que você entenda o seguinte. Alguém estava reclamando para mim ali. Estou lá, eu percebi que o que eu aprendi até hoje está errado, e agora eu estou muito confuso, porque eu não sei o que vem aqui pela frente agora, porque eu não consegui adaptar isso ainda. É verdade. Você está numa fase de transição. Fase de transição, você está com o pé de um lado e o pé do outro. É bem desconfortável. Mas eu quero que você entenda que confusão faz parte do aprender. Ninguém aqui está confuso como pilotar um avião. Eu vou convidar um piloto aqui, ele vai vir aqui dar uma aula de 2 horas de como pilotar um avião. Na hora que ele terminar a apresentação, vocês vão ficar confusos. Como você não sabe nada de como pilotar um avião, você não tem confusão. No momento que você começou a escutar, a primeira coisa que vem é confusão. Então, confusão é bem-vinda. Explique isso para os seus filhos. A professora devia te explicar isso na escola. Quando você estiver confuso, você está prestes a aprender algo novo. Por mais didático que eu seja, eu estou fazendo uma transição com vocês. É natural que você esteja confuso. Fica preocupado não com a confusão, não. Aproveite ela. Lembre-se que ela é parte desse processo. Tá bem? Vamos em frente. Bom, eu não posso, na minha cozinha, transformar um produto não orgânico em orgânico. Isso é impossível. Porque orgânico não é só a ausência de agrotóxico. Orgânico é a ausência de agrotóxico, é ácido fúvico e úmico no solo, é uma série de coisas. Então eu não estou aqui dizendo para você que o que eu vou lhe ensinar agora vai transformar alimento não orgânico em orgânico. Eu estou aqui para lhe dizer que eu tenho um processo simples para lhe ensinar, não é meu, para tirar agrotóxicos das frutas, das verduras, dos alimentos que você vai fazer no dia. Você orienta quem é de cozinha na sua casa a fazer isso. Então, o que eu quero que você guarde é 5, 2, 1, 1. Guarda esse número. O que quer dizer isso? 5 ml de tintura de iodo, não é Lugol não, tá? É tintura de iodo. Aquela mesma tintura de iodo que o cirurgião passa na pele antes da incisão. Se você é cirurgião, você usa tintura de iodo todo dia. 5%, 5 ml
da tintura de iodo a 2% por 1 hora por cada litro. Por cada litro por 1 hora. Vou explicar. Vamos explicar. Remoção de agrotóxicos de frutas e vegetais. O que eu faço? Eu pego a solução de iodo a 2%, 5 ml para cada litro d'água. Então vamos supor que eu vou usar 2 litros d'água. Eu pego um container, uma vasilha, coloco 2 litros d'água. Coloco 10 ml, porque é 5 ml por litro, coloco 10 ml da solução de iodo. E vou imergir os vegetais, as frutas, os legumes que eu vou comer no dia, na água contendo a solução, vou deixar por 1 hora em ambiente escuro, ou seja, eu tenho que tampar. Por que eu tenho que tampar? Porque senão o iodo oxida. Depois de 1 hora, se você pegar aquela água, e já foi feito esse trabalho, e mandar para análise, ela está cheia de atrazina, esses são todos os agrotóxicos, vão lá. O iodo é quelante de agrotóxico, ele tira o agrotóxico de lá. Então aquela água é altamente venenosa. Você joga aquela água fora, relava os vegetais, as frutas e os legumes, e agora você está sem agrotóxico. Não é orgânico, porque orgânico é mais que isso. Os alimentos orgânicos têm uma concentração de nutrientes maior do que os alimentos não orgânicos. Então eu não consigo transformar em orgânico, mas pelo menos eu fiz uma coisa, eu tirei o agrotóxico. Ficou claro isso? Tá bom. Por isso que eu chamo de 5211. 5 ml de tintura de iodo a 2% por cada litro d'água por 1 hora. Você ensina isso para a sua cozinheira, ela faz isso, isso vira rotina, não toma o tempo dela, porque põe aquilo lá, põe um timer, você compra um reloginho que custa 15 reais, um timer, e aí na hora que der 1 hora aquilo toca, ela vai lá, joga a água fora, relava, e você agora vai usar frutas, vegetais e legumes sem agrotóxico. A sua família agradece, os seus filhos vão agradecer muito, porque vai fazer uma diferença muito grande. Tá? Deixa eu falar outra coisa de toxinas. Existem certas toxinas que advêm da preparação dos alimentos. Por exemplo, todas as vezes que você frita ou mesmo assa uma batata, a batata tem um aminoácido chamado asparagina. Quando a asparagina encontra o calor, forma um veneno chamado acrilamida. Então, olha lá, ó, a asparagina, mais a presença do amido, mais calor, forma um veneno, uma toxina chamada acrilamida, que veio na preparação. Não existe acrilamida na batata. Ela é gerada no processo de preparação. Agora, você imagina uma casa onde se usa batata frita todos os dias. Olha lá. Está sendo envenenado com acrilamida, que causa uma série de problemas. Nós podemos discutir depois. Mas eu quero que você entenda que essa toxina aqui, ela foi gerada na preparação. Como a toxina que está aqui, a nitrosamina que está aqui, que é usada para quê? Na preparação, na conservação da carne, usam-se nitratos e nitritos. Esses nitratos e nitritos viram uma coisa chamada nitrosamina, que é cancerígeno. Então você imagina, eu estou ingerindo o veneno da batata, que é a acrilamida, mais o veneno da salsicha, que é a nitrosamina. Agora eu faço isso todo dia. Não tem organismo capaz de resistir a isso. Por isso que você tem que perguntar para o paciente o que ele está comendo. Ele vai dizer, eu como batata com salsicha todos os dias. Então você pronto, já sabe que isso aí é um problema sério. Esse paciente está intoxicado. Tá? Tem coisas que só o McDonald's faz para você. Por exemplo, te engordar. Não é isso? O Dr. Russell Blaylock é uma das maiores autoridades em excitotoxinas. Inclusive, tem um livro chamado Excitotoxinas, que ele mostra os alimentos e os produtos alimentícios, que já não chamam alimentos mais. Eu brinco que os alimentos deixaram de chamar alimentos e devem ser chamados de produtos alimentícios, porque já não é mais alimento, é um produto alimentício que você vai comer, que na maioria das vezes vai te fazer mal.
Quando a temperatura do aspartame excede de 30 graus, o corpo humano é 36,6, o álcool contido no aspartame se converte em formaldeído. Formaldeído, como você sabe, é veneno. E daí para ácido fórmico, que provoca acidose metabólica. E causa uma excitotoxina que faz lesão cerebral. Então, hoje nós temos trabalho na literatura de pessoas que ingerem aspartame a vida inteira, que desenvolvem Parkinson, que desenvolvem Alzheimer, que desenvolvem esclerose múltipla. E o aspartame hoje está em mais de 6.000 produtos que você encontra no supermercado. Mais de 6.000 produtos contém aspartame. Às vezes você nem fica sabendo. Qualquer produto diet, light, que você usa, principalmente diet, o risco de ter aspartame ou sucralose, que é pior ainda, é muito grande. Então você tem, ou você toma o seu café sem açúcar, ou você tem uma opção que é a stevita, que assim mesmo não é grandes coisa, não. Deixa eu explicar por que não é grandes coisa. Todas as vezes, escuta, isso aí vai ser novo para você. Todas as vezes que você coloca algo que tenha doçura na boca, na mesma hora o seu sistema, o seu pâncreas começa a produzir mais insulina. Opa, está vindo alguma coisa doce aí, nós vamos precisar de insulina. Mesmo que não vá subir a insulina diretamente, vai subir indiretamente, porque o sabor doce avisa para o cérebro avisa para o pâncreas, poxa, está vindo doce pela frente. Então eu quero que você entenda isso. Quer dizer, eu pego a stevita, que a princípio não tem grandes problemas, pelo menos não apareceu ainda problema. Pode ser que apareça no futuro, mas é menos ruim do que tem aí. Mas eu coloco stevita na boca, eu vou liberar a insulina, isso eu posso te garantir. Porque o meu cérebro vai detectar aquilo e vai dizer, ó, está vindo coisa doce pela frente. E aí você aumenta. Então eu preferia ser o mínimo possível. Tá? Outra toxina muito importante é a que vem é o fitalato, o bisfenol A e o fitalato que vem dos plásticos. Você imagina você que está comprando uma água que vem de Porto Alegre. Ela não vem de avião, ela vem de caminhão. E quando o caminhão estiver vindo para São Paulo, vai ter uma hora que é meio-dia. O sol está batendo na carroceria. E esquentou. Então, esse esquentar libera xenoestrógenos. A palavra xeno do grego quer dizer estrangeiro. É um estrogênio que não pertence ao ser humano. É o xenoestrógeno. E quando essa garrafa chega na sua mesa, ela engorda. Água de garrafa pode engordar. Como que ela pode engordar? Porque ela está cheia de xenoestrógeno. Você imagina uma mãe que não tem um conhecimento que o médico não indicou para ela, pega uma mamadeira de uma criança e esquenta no micro-ondas. E a mamadeira esse plástico contém bisfenol A e fitalato. Isso libera, aquela mamadeira agora é uma mamadeira de veneno. E vai causar obesidade numa criança de 6 meses. E vai explicar por que nós temos uma pandemia de obesidade com crianças de menos de 1 ano de idade, por toxinas que estão sendo ingeridas. Então o problema do micro-ondas é muito sério. Porque se você coloca leite ali e tira, na hora que você tira não é o mesmo leite que você colocou. Você vai fazer uma desnaturação das proteínas. E essa caseína desnaturada vai ser mais alérgena, vai provocar mais alergia ainda. Mais problema com leite. Porque foi esquentado no micro-ondas. Não adianta você tentar tratar um paciente e ele continuar esquentando o leite no micro-ondas. A criança está doente e a mãe continua esquentando a mamadeira no micro-ondas. O médico tem que pensar na casa. E aí? Como é que você faz seu alimento? Como é que você cozinha? O que você come? O que você comeu hoje de manhã? O que você jantou ontem? O que você almoçou ontem? Para poder detectar essas coisas. Formas infantis com micro-ondas convertem alguns transaminoácidos sintéticos em seus cis-isômeros. Isômeros sintéticos, quer aminoácidos cis ou ácidos graxos trans, não são biologicamente ativos. A gordura tem que ser cis. Se ela virar trans, não serve. O aminoácido tem que ser trans. Se ele virar cis, não serve. Então, o micro-ondas pega um aminoácido trans e faz ele virar cis. Ele já não tem nenhuma funcionalidade mais. Ele fica inativo. Então, isso é muito importante você entender. E a panela que você cozinha.
Para simplificar aqui, a melhor seria a cerâmica. Na minha casa só se cozinha com panela de cerâmica. Vale a pena você investir, trocar todos os seus utensílios de cozinha que leva fogo para cerâmica de boa qualidade. Todas as outras têm algum problema. De ferro tem problema, de alumínio tem problema. Todas, no final, têm algum problema. A única que não tem nada na literatura descrevendo que tenha problema é a panela de cerâmica de boa qualidade. Tá? Então, vem o próximo problema das toxinas? O mercúrio, o chumbo, o cádmio e o arsênio. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui que você vai ficar impressionado. Olha só. Eu tenho mercúrio. Vamos supor, eu tenho 1 de toxicidade. Me acompanha. Eu tenho chumbo. Eu tenho 1 de toxicidade. Quando eu junto o mercúrio com o chumbo, eu vou para 500. Você não sabia disso. Há uma potencialização de 500 vezes quando eu estou intoxicado pelo mercúrio e estou intoxicado pelo chumbo. Se eu estou intoxicado pelo mercúrio, vamos supor, é 1. Se eu estou intoxicado pelo chumbo, é 1. Mas se eu juntar os dois, é 500. Aumenta 500 vezes. Isso pouca gente sabe. O sinergismo entre os metais. Se você é fumante, você é intoxicado com cádmio, porque tem cádmio no cigarro e é permitido. E o arsênio, por exemplo, o arroz brasileiro está contaminado com arsênio. No processo de preparação dele tem arsênio. O feijão brasileiro está contaminado com arsênio. Complicado, né? Então, depois nós vamos aprender como é que nós nos livramos disso aqui, do ponto de vista bioquímico e do ponto de vista biofísico. Porque hoje, para você fazer uma medicina de primeiro mundo, você tem que trabalhar com a parte biofísica. Não tem outro jeito. Onde você vai poder eletronicamente tirar isso aí. Isso tudo vai ser ensinado aqui. Fica tranquilo. Então, os metais pesados, o mercúrio, o chumbo e o cádmio são os mais comuns. Tá? Claro, se você morar numa região perto de uma fábrica de alumínio, o alumínio não é metal pesado, tá bom? Alumínio é metal tóxico, mas não é pesado. Para ser pesado, tem uma classificação de tantos Daltons. Tem que ter acima de tantos Daltons para ser pesado. O alumínio não atinge esses 5 Daltons, 5.000 Daltons. Então, ele não é pesado. Ele é tóxico, mas não é pesado. Olha só, tá vendo? Olha lá, ó. The International Academy of Oral Medicine and Toxicology is extremely concerned about the anecdotal claims of safety by manufacturers and dental trade associations. There are variants with the published, peer-reviewed scientific evidence to the contrary. The precautionary principle requires action once the possibility of harm exists. It does not require proof beyond a shadow of a doubt that in the case of heavy metal and xenobiotic exposure, it is both nearly impossible. Bom, antigamente a gente acreditava assim, ó. Primeiro a gente acreditava assim. A odontologia dizia que mercúrio não é problema na saúde. Aliás, a maioria ainda discute que não tem problema. Aí depois eles disseram o seguinte, ó, não tem problema uma obturação de amálgama, porque depois de um certo tempo para de eliminar. Ele mostra que é mentira. Aí depois de 15, eles pegam a amálgama de 15 anos na boca, tira e só dá um toque e está saindo vapor de mercúrio o dia inteiro. A sua boca, a sua arcada superior encontra a sua arcada inferior de 1.800 a 2.200 vezes por dia. Você imagina, cada vez que você bate, se você tem alguma obturação de amálgama, isso está liberando veneno, está liberando veneno, está liberando veneno. Se você quiser tratar o câncer, você tem que tratar a boca primeiro. Você já viu o oncologista falar isso? Como é que está a sua boca? Deixa eu ver. Como é que o câncer apareceu? Você atravessou a rua em São Paulo, o câncer caiu na sua cabeça? Não, são essas toxinas. Mais a desnutrição, mais a poluição eletromagnética, mais o estresse, mais as infecções. Aí gerou câncer. Você vai lá e cuida de tudo isso, sabe o que acontece? O câncer some, vai embora. Adoecer não é para quem quer, não, é para quem pode, querido. Se você tem que raciocinar em termos de habitat. Você imagina, eu vou lá na floresta amazônica e corto todas as árvores da floresta amazônica. Sabe o que vai acontecer com os macacos? Eles vão embora. Macaco só fica onde tem galho.
Para ter galho, tem que ter árvore. Ele pula de galho em galho. É o modo dele viver. Se eu tirei o galho, tirei a árvore, ele vai embora. Sabe o que vai mudar para lá? Animais de deserto. Eu fui lá, cortei as árvores da floresta amazônica. Os animais de floresta vão embora e os animais de deserto vão chegar. Vocês estão entendendo? Isso chama terreno biológico. Eu mudei o habitat. Eu plantei as árvores, voltou a ter árvore. Os macacos vêm. Então, quando eu mudo o meu terreno biológico, que o mercúrio interfere, aquela doença vai embora, ela não fica lá. Tem doença que só fica em terreno biológico comprometido. Se o terreno biológico não está comprometido, não tem jeito dela ficar lá. É assim que você tem que pensar. Coisa que você não curava, você vai passar a curar. Isso aqui é a beleza disso aqui. Tá? Os metais pesados não permanecem no sangue, depositando-se nos tecidos. Se os níveis sanguíneos estão elevados, significa que a contaminação continua ocorrendo. Isso é muito importante você entender. Eu fiz exame de sangue, eu não tenho contaminação por mercúrio. Querido, não adianta você fazer exame de sangue. A não ser que você foi contaminado por mercúrio hoje. Você tem ele no sangue. Mas se você foi contaminado por mercúrio durante 10 anos e não é mais, o mercúrio está no seu tecido, está no seu osso. Ele não está no seu, ele não fica no seu sangue. Então, o exame de sangue só me ajuda se eu quiser saber se você continua sendo intoxicado com mercúrio. Só para isso. Ele não me diz se você está intoxicado pelo mercúrio. Você pode estar totalmente intoxicado pelo mercúrio e seu sangue não tem nada. Absolutamente nada. Porque se você não entrou em contato com ele hoje, não tem problema. Bom, quando você está intoxicado com mercúrio, a ponto de você ter a linha de Burton, o dentista olha e tem uma linha aqui, ó, preta aqui, ó. E essa doença chama saturnismo. É quando você está intoxicado com mercúrio. É uma doença, na medicina, difícil de fazer diagnóstico. A pessoa geralmente morre, o diagnóstico é na autópsia, porque o médico não caiu a ficha que o paciente foi intoxicado com saturnismo, estava com saturnismo. E o chumbo mimetiza cálcio, ferro e zinco no organismo. Mimetiza, mas não tem ação. Não tem ação. Ou seja, ele entra no lugar do ferro, ele entra no lugar do cálcio, ele entra no lugar do zinco, mas ele não faz nada. Ele é inativo, ele só atrapalha. Tá? Um estudo realizado pelo Dr. Nevin, em 2000, teorizou que o grau de exposição ao chumbo explica até 90% das variações de crimes violentos nos Estados Unidos e em outros países. Indivíduos extremamente violentos, você vai ver, eles estão com intoxicação com chumbo no cérebro. E não adianta você levar e tentar consertá-los, readaptá-los à sociedade. É um problema neuronal, de neurotransmissor, que está comprometido pelo chumbo. Principal fonte de intoxicação por mercúrio, tecidos adiposos, cérebro, fígado, rins e glândula endócrina. Por quê? 99, olha que eu vou falar, é muito importante para você. 99% das toxinas são lipofílicas. Se deposita onde tem tecido adiposo. 99% das toxinas são lipossolúveis. Porque como o cérebro é muito lipossolúvel, tem muita gordura no cérebro, é um lugar de depositar. Então, quando você faz um emagrecimento abrupto, muitas vezes você sofre a chamada reação de Hersheimer. Hersheimer era um médico alemão que descobriu que a Hersheimer é chamado healing crisis em inglês. A crise da cura, que a gente chama em português. É quando você faz, por exemplo, um emagrecimento agudo, você emagrece 20 quilos. E todos os seus tóxicos estavam acumulados na sua gordura. E, de repente, você perdeu a gordura. Esses tóxicos agora vão para o sangue. E te dão reações. Tem que ser tratadas. Porque você está tendo uma reação de Hersheimer. Entendeu? Então, uma infecção dental no frigir dos ovos causa destruição de mitocôndrias. Para você ter uma ideia, você pode chegar a ter 10.000 mitocôndrias por célula. Por exemplo, você está fora de forma física.
Você tem 5.000 mitocôndrias por célula. Você começa uma atividade física intensa e você agora está em boa forma física. Você pode chegar a ter o dobro, 10.000. De 5.000 você vai para 10.000. Se você tem comprometimento mitocondrial, a sua voltagem cai, porque quem produz o ATP é a mitocôndria. E o ATP, como vocês já aprenderam no primeiro módulo, é a moeda da vida. Eu faço uma analogia, que eu já compartilhei com vocês aqui, eu vou fazer em homenagem aos que não vieram na primeira vez. A analogia que eu faço é a seguinte: você imagina, chegou no aeroporto de Cumbica, um argentino, um americano e um britânico, e um inglês. O argentino traz peso argentino, o americano traz dólar e o britânico traz libra esterlina. Só que a moeda que se usa no Brasil se chama real. O americano tem que trocar o dólar por real, o argentino tem que trocar o peso argentino por real, e o inglês tem que trocar a libra esterlina por real. Eles vão numa casa de câmbio. Pois é, nós ingerimos carboidratos, gordura e proteínas. Só que a nossa linguagem é ATP, a nossa moeda é ATP. Nós temos que ir para uma casa de câmbio e trocar o carboidrato, a gordura e a proteína por ATP. Essa casa de câmbio se chama mitocôndria. Se eu não tenho mitocôndria funcionando, eu não tenho energia. Se eu não tenho energia, a minha voltagem cai. Se a minha voltagem cai, eu adoeço. Toda doença crônica tem disfunção mitocondrial. Todas as vezes que você tentar restabelecer uma mitocôndria, independente do nome da doença, o paciente melhora. Tá? O paciente melhora. Então, na infecção dental, às vezes libera mercúrio, libera tioéteres da infecção que está lá e libera gliotoxinas dos fungos, gliotoxinas, e os tioéteres. E o tioéter, a gliotoxina, o mercúrio, faz uma destruição mitocondrial e baixa a voltagem. Baixou a voltagem, criou o terreno para chegar a doença. Toda doença crônica é um distúrbio na voltagem. A voltagem do corpo está baixa. Eu tenho que aumentar a voltagem. Para aumentar a voltagem, eu tenho que dar matéria-prima. Eu tenho que tirar as toxinas. Eu tenho que melhorar a nutrição e eu tenho que fazer um detox. Isso é a base, tudo começa aí. A nossa medicina que nós aprendemos lá na faculdade não ensina nada disso. Não ensina para você detox, nem tampouco ensina nutrição. Fala que esse negócio de vitaminas e minerais é bobagem, que sai no xixi. Não é verdade?